Bom dia, pessoas. Bem-vindos a mais uma aula remota. Tudo bem por aí? Espero que sim. A gente parou no módulo 23. Ó, ele nem fala bom dia, já vai direto no assunto. Bom dia. Ei, lá vai, hein? Tudo jóia aí? Tudo tranquilo por aí. Bom, graças a Deus. O que você falou? Módulo o quê? É o módulo 23, lançamento oblíquo. É A gente fez o primeiro teoria? exercício. Ah, nós estamos fazendo exercício. Módulo Isso. 20 e... 23. Tá. Bom dia, Gustavo. Vamos lá, vamos continuar os exercícios. Aí que eu vou ter que abrir sketchbook de novo. Nós estamos juntos aí, certo? Tem que abrir de novo aqui que deu uma travada. Agora ele abriu. Tá na tela branca aí? Tá sim. Deixa eu achar ele aqui só um segundo, por favor. Só um segundinho que tá lento aqui para abrir. Vamos fazer o 2, é isso, né? Isso mesmo. Já tô chegando, aguenta aí. Ixi, hoje vai ser daqueles dias, pelo jeito aqui. Nossa Senhora. Mas agora vai. Isso aqui daqui. Primeiro colégio, setor 2, módulo 23, exercício 2. Pronto. Esse é CUI. Então vamos lá. Ele diz assim: um golfista arremessa a bola a uma distância de 80 metros a partir do solo. O que é esses 80 metros? Lembra que é isso aqui, ó, pela representação do desenho, é o deslocamento horizontal. Isso aqui a gente chama de AH, alcance horizontal. Então tá aí, ó, nosso alcance horizontal é de 80 metros.
A bola permanece 4 segundos no espaço. O que é esse 4 segundos? Isso é o tempo de voo. Ok? 4 segundos. Lembra que o tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de queda, né? E o tempo de subida é exatamente igual ao tempo de queda. O que eu estou querendo dizer? Que o tempo de subida dessa bola aí, desse corpo, se são 4 segundos de voo, quer dizer que só a subida foram 2 segundos, tá? Muito bem. Desprezando o atrito com o ar e usando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o ângulo de arremesso. Ele quer saber quanto vale esse ângulo alfa. Bom, como é que eu vou descobrir o valor desse ângulo alfa? O que eu tenho aqui na horizontal? Eu tenho o alcance e tem tempo de voo. O que dá para eu descobrir? A componente horizontal da velocidade. Lembra dela? O VH, ó. Dá para eu determinar o VH aqui, ó, essa componente. Dá para a gente descobrir isso. Tá, Fernando, e o que você vai fazer com isso? Calma, vamos achar ela primeiro. Vamos lá. VH é igual, passa a régua, alcance horizontal sobre o tempo de voo. Então, isso daqui vai ficar igual a o alcance vale 80 e o tempo de voo vale 4. Então, a velocidade da horizontal vale 20 metros por segundo. Beleza? Beleza. O que mais que dá para eu descobrir? Ora, eu sei o tempo de subida. Se eu sei o tempo de subida e sei quanto vale a aceleração na vertical, que é um move, né? E a aceleração é o módulo da gravidade local, então dá para a gente determinar, pessoas, essa componente aqui da velocidade, ó. Aquela V0V, que é a velocidade inicial da vertical, esse vetor vermelho aqui, ó. Dá para eu descobrir ele também. Por que dá para eu descobri-lo também? Ora, eu sei o tempo de subida, né? Eu sei que ele gasta 2 segundos para atingir a altura máxima. Então, agora eu vou lá na equação da velocidade, que é igual a V igual a V0 mais AT. Lembrem que eu gosto de colocar um Vzinho aqui nas velocidades para lembrar que é da vertical, tá? Para não correr risco de pegar valor errado. E aí eu substituo valores. Então, vamos lá. Velocidade final da vertical. A hora que ele atinge a altura máxima, ela vale 0. Velocidade inicial da vertical. É esse vetor, eu não sei quanto que ele vale. A aceleração, menos 10. Por que menos, Fernando? Porque ele está subindo. E quanto tempo ele gastou para subir? 2 segundos. Olha o que eu vou tirar daqui, ó. Que a velocidade inicial da vertical vale, joga para lá, vai positivo, 20 metros por segundo também. Pronto, dá para eu deduzir quanto vale o ângulo alfa, né? Como assim, Fernando? Ora, os dois catetos são iguais, né? Esse vetor é igual a esse, então quanto vale a diagonal? Vai valer o valor deles vezes raiz de 2. Qual é o valor desse ângulo? O ângulo alfa só pode ser de 45 graus, né? Alfa é igual a 45 graus. Por que mesmo, Fernando? Porque esse vetor é exatamente igual a esse, certo? Quando você faz a decomposição disso daqui, então é como se você tivesse aqui um quadrado, ó. Como se você tivesse um quadrado. E esse vetor V0 é a diagonal do quadrado. Para ele ser a diagonal do quadrado, esse lado igual a esse, então esse ângulo vale 45 graus, tá? Agora ele pede o valor do V0 no item B. O valor do V0. Quem que é o V0, Fernando? V0 é a velocidade de lançamento, ó. Eu tenho esse vetor e tenho esse. E quero esse. Agora fica fácil, né? Qual que eu uso? Qualquer um dos dois. Ou eu uso o vermelho ou eu uso o azul. Uma vez que eu sei o valor do ângulo, né? Por quê? Quanto vale esse ângulo azul, que é o VH? Ora, esse VH, esse vetor azul, é uma componente de V0, então você tem que projetar esse vetor na cor preta para ele virar o azul. Quando você faz essa projeção, é com o ângulo.
Então, VH é V0 vezes cosseno de 45. Ah, mas se eu fizesse com o vermelho, não ia ser diferente? Não ia ser seno? Sim, mas o seno e o cosseno de 45 são iguais, né? Então, vamos lá. VH eu tenho que vale 20. O V0 nós estamos procurando. E o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ok? Aqui é igual, né? Aí esse 2 aqui vai em cruz. Então, você fica com 40 igual a V0 vezes raiz de 2. Aí você vai isolar V0, fica 40 sobre raiz de 2. Aí você tem que racionalizar. Então, racionalizar, você tem que multiplicar isso daqui por 1. Então, você multiplica por raiz de 2 sobre raiz de 2. Ok? Aí você vai ficar com V0 igual. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, você simplifica esse 40 com esse 2. O que sobra? 20 vezes raiz de 2 metros por segundo. Pronto. Essa é a velocidade de lançamento dele. Beleza? E agora falta a altura máxima atingida. Esse H aí, altura máxima. Lembra que a altura está na vertical. Então tem que usar uma expressão do move. Qual? Que você quiser. Tá bom? Que tenha ΔS, né? Bom, eu preciso apagar aqui em cima. Quem ainda não fez, não copiou, copia que eu vou apagar esse pedacinho aqui em cima. Ó. Esse pedacinho aqui em cima serviu para a gente achar as duas componentes da velocidade. Esse vetor vermelho e o vetor azul. Pronto. Vou apagar. Para responder a alternativa C. Beleza, então vamos lá. Alternativa C. Ele quer altura máxima. Então, preciso usar uma expressão do move. Qual? Fica a seu critério, qualquer um. Eu gosto de Torricelli. V quadrado igual V0 quadrado mais 2A vezes ΔS. Quem é a altura, Fernando? É o ΔS, é quanto ele subiu, né? Bom, lembra que eu gosto de colocar o Vzinho aqui nas velocidades para lembrar que é a velocidade da vertical e não de horizontal, tá? Bom, se eu quero a altura máxima, pessoas, ele atinge quando a velocidade na vertical se torna zero. A hora que ele chegar lá no ponto de altura máxima, ele não tem velocidade na vertical. Então, essa velocidade aqui vale zero. Ok? Velocidade inicial de lançamento. A velocidade inicial de lançamento é esse vetor vermelho, que nós achamos que vale 20, né? Acho que era 20. Então, 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. Lembra, ele está subindo, então ela é negativa, menos 10. E quanto ele vai subir, que é esse ΔS, é a nossa altura, ok? Então, passa o 20h para o lado de cá, ele vem positivo, então fica 20h igual 20 ao quadrado, que é 20 vezes 20. Aí você corta um 20 de cada lado. E aí você obtém que a altura atingida por ele vai ser de 20 metros. Pronto. Aí está o exercício número 2. Vê se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Exercício da VUNESP aí, ó, legal, né? Exercício bacaninha. Pediu o ângulo de arremesso, pediu velocidade de lançamento e altura máxima atingida. Então vamos buscar o próximo.
Vão copiando aí quem não fez, ou faz o print da página, ou vai conferindo. Então vamos lá, terceira questão. Uma questão me parece teórica, que diz assim: uma esfera de aço é lançada obliquamente com pequena velocidade, formando um ângulo de 45 graus com o eixo horizontal. Durante sua trajetória, desprezando-se o atrito com o ar, pode-se afirmar que a velocidade é zero no ponto de altura máxima. Tá certo ou tá errado? Tá errado, porque Tá errado. Isso. é só a velocidade vertical, né? Isso. É zero, né? Apenas a componente vertical. No ponto mais alto, não esquecer que ele tem velocidade da horizontal. No ponto mais alto, é a menor velocidade possível, mas ela não é zero. Ela vale a componente da horizontal, tá? Então, por isso que essa afirmação está errada. B. A componente vertical da velocidade mantém-se constante. Quando você faz a decomposição aqui do vetor, você tem um vetor aqui, quando você faz a decomposição, aí ele está afirmando que aquela componente aqui, ó, da vertical, que é o V0V, ele está afirmando aqui, ó, que é o V0V, permanece constante. Verdade isso? Não. Na vertical, nós temos um movimento uniformemente variado. Durante a subida, é um movimento retardado. Então, a velocidade vai diminuindo. Por isso, está errado. C. A componente da horizontal, agora ele está falando da outra. Está falando dessa daqui agora, ó. A componente da horizontal, que é essa, lembra que na horizontal não tem força atuando, por isso na horizontal é movimento uniforme. Então a velocidade permanece constante. Aí ele fala que a componente da horizontal é variável, por isso é mentira. D. O vetor velocidade é o mesmo nos pontos de lançamento e chegada. Ele está falando que o vetor velocidade no lançamento é igual ao vetor velocidade na chegada. Pessoas, o vetor velocidade de lançamento é esse. Esse daqui. Na hora que ele bate aqui no PHR, deixa eu subir isso aqui um pouquinho. Na hora que ele bate aqui no PHR, o vetor velocidade, a hora que ele chega de volta no mesmo nível, é esse vetor aqui, ó. Que é a soma da velocidade da vertical com a velocidade da horizontal. É esse vetor aqui. A única coisa que eu posso afirmar é que o valor, o módulo desse vetor é exatamente igual a desse. Se eu lançar assim, ó, obliquamente, com uma velocidade de 10 metros por segundo, ele vai. Na hora que ele cair no mesmo nível, que ele estiver no mesmo nível, ele vai ter velocidade também de 10 metros por segundo. Só que olha aqui, ó, esse vetor, ele não é idêntico a esse. Olha a direção e sentido desse, olha a direção e sentido desse. O módulo é o mesmo, mas a direção e sentido não bate. E ele fala assim, o vetor velocidade é o mesmo, quer dizer, está falando que os vetores são idênticos. Não são, tá? Eles são iguais apenas em módulo, tá? Direção e sentido são diferentes. Item E, que deve ser a verdadeira, a componente vertical da velocidade é nula no ponto de altura máxima. É isso aí, ó. No ponto de altura máxima, a velocidade na vertical é igual a zero. É isso aí. Por isso, alternativa E. Beleza? Vamos lá. Eu acho que o próximo módulo também é exercício de lançamentos, né? É, o módulo 24 também é lançamentos.
E aí agora ele faz o 24 com uma revisão de tudo. Ele faz vertical, horizontal e oblíquo. Então vamos lá, vou cortar aqui. Comecem a responder aí que eu vou cortando aqui. Agora módulo 24. Exercício 1. Então vamos lá. Primeiro do módulo 24. Vamos ver do que se trata. Diz assim: um trem em alta velocidade desloca-se ao longo de um trecho retilíneo a uma velocidade constante de 30 metros por segundo, 108 km por hora. Um passageiro em repouso em relação ao trem, né? Porque em relação ao referencial fixo fora do trem, ele não está em repouso, certo? Arremessa horizontalmente ao piso do vagão de uma altura de 1 metro, na mesma direção e sentido do deslocamento do trem, uma bola de borracha que atinge esse piso a uma distância de 5 metros do ponto de arremesso. Bom, vamos representar isso para nos ajudar aí a interpretar o que é essa situação problema. Então vamos lá. Vamos colocar aqui assim um vagão. Faz de conta que isso daqui é um vagão. E muita atenção aí nos referenciais, hein? Atenção nos referenciais. Por que atenção nos referenciais? Porque diz que o rapaz que está aqui dentro, que está em repouso, ele está em repouso em relação ao vagão, tá? Em relação ao vagão. E cuidado com o tipo de solicitação desse exercício para ver se é em relação ao vagão ou se é em relação a um referencial fixo na Terra. Vamos imaginar que o movimento está ocorrendo para a direita, certo? Aí diz que ele pega uma bola e arremessa ela horizontalmente no mesmo sentido do movimento do vagão, pronto. E diz que ela cai a uma distância de 5 metros, esses 5 metros é claro que é em relação ao menino, né? O que seria esses 5 metros, Fernando? O alcance. Seria essa distância aqui, ó. Seria nada mais, nada menos do que o alcance horizontal, ok? Lembrar que ele falou também que ele arremessa essa pelotinha horizontalmente, estando a uma altura de 1 metro do chão, certo? Aí ele arremessa horizontalmente. Então, o vetor velocidade de lançamento, que é a velocidade horizontal, é esse azul claro aqui, ó. Essa aqui é a velocidade do horizontal, certo? Muito bem, vamos ver o que ele pede. Calcule o intervalo de tempo em segundos que a bola leva para atingir o piso. Pronto, ele quer tempo que ela gasta para cair, tempo de queda. Pessoal, tempo de queda, lembra que não depende de qual velocidade que ele arremessa, né, horizontalmente. Depende da altura que esse corpo se encontra em relação ao plano de referência. Ou seja, depende apenas desse 1 metro. Lembra, eu lançar horizontalmente um corpo, determinar o tempo que ele vai gastar para cair, é a mesma coisa que eu abandonar a partir do repouso em queda livre. Então, eu preciso descobrir quanto tempo o corpo gasta numa queda livre de 1 metro de altura. Só isso, tá? E como é que eu faço isso, Fernando?
Ora, se é na vertical, tem que ser uma expressão do move. Qual a expressão do move para eu achar o tempo? Pode ser equação da velocidade? Pode, se eu soubesse todas as velocidades. Eu não sei. Então, tem que ser sorvetão. Então, vamos lá. Delta S igual a V0T mais meio de AT quadrado. Não esqueçam que eu gosto de colocar esse Vzinho nas velocidades do move, das expressões do move, para não confundir, tá? Então vamos lá, agora eu vou substituir valores. O que é esse ΔS? É o deslocamento que ele vai sofrer na vertical. Vai ser quanto? 1 metro. Qual é a velocidade inicial na vertical? Da vertical é 0, porque ele lança horizontalmente. Tá? Ele lança na horizontal. Então, na vertical não tem velocidade. Meio. A aceleração, lembra que é a gravidade local, que no caso vai ser 10, e esse tempo é o tempo de queda. Beleza? Então, vamos lá. Vai ficar... Passa esse 2 para cá, 2 dividido por 10. 0,2, então o tempo vai ser raiz de 0,2. Vamos lá mais, tem uma calculadora fácil, hein? Tenho, vou pegar aqui. Por favor. Então, o tempo de queda vai ser igual a... Aproximadamente 447 centésimos. 0,4? 0,47? 447. Então, vamos por 0,45. Pronto. Por regra de aproximação, 0,45 segundos. Pronto. Esse é o tempo que ele gasta para cair. Quem? Essa bolinha que ele arremessou. Tá bom? O que mais? Item B. Opa. Item B. Diz assim, se a bola fosse arremessada na mesma direção, mas em sentido oposto ao deslocamento do trem, calcule a distância em metros entre o ponto em que a bola atinge o piso e o ponto de arremesso. Ele está falando se ele lançar no outro sentido. Se ele lançar no sentido oposto aí, ó. Se ele lançar ela para trás. O que acontece se ele lançar ela para a esquerda? A trajetória vai ser parabólica, aí que eu pedi para vocês tomarem cuidado, lembra? Ó, eu falei, toma cuidado. Ele quer saber quanto é o alcance para trás. Tome cuidado com a pergunta, qual referencial ele está querendo, hein? Ou ele está adotando. Então, atenção. Quanto vai valer esse alcance aqui cor-de-rosa? Bem clarinho, está muito claro. Quanto vale esse alcance aqui? Continua sendo a 1 metro de altitude. Também vai ser 5 metros. Em relação a quem, Fernando? Em relação ao cara. Ah, então pera lá. Quer dizer que essa informação que ele deu aqui, ó, que o trem está a 108 km por hora, ela não serviu para nada, né? Não, só para me confundir. Por quê? Seria diferente, pessoas, se ele pedisse assim, ó, qual é o alcance horizontal dessa bola, né, desse corpo lançado, em relação ao referencial fixo na Terra. Quer dizer, em relação a alguém que está fora. Então, alguém que está fora, aí eu teria que levar em consideração a velocidade de lançamento. Eu teria que achar qual a velocidade de lançamento dele, mais a velocidade da horizontal do trem. Aí eu teria uma composição de movimento. Mas aqui não. Ele fala assim, o trem está movimentando para lá e o molequinho pega uma bola e arremessa. Pá. Então a bola cai 5 metros de distância em relação a ele. Então quem é o nosso objeto? É o moleque dentro de um trem. Esse trem, para nós, está parado, porque eu estou analisando tudo o que acontece em relação ao menino. Aí se ele virar para trás, o trem está em movimento. E se ele lançar aqui para trás, qual é o deslocamento que a bola vai ter em relação a ele? Os mesmos 5 metros. Porque não é nada em relação ao referencial fora, mas sim em relação ao moleque. Tá?
Se ele lançando, vamos cá, no nosso desenho, para a direita o alcance foi 5, se ele lançar para a esquerda o alcance também será o 5, tá? Então você vai responder assim. O alcance horizontal também vai ser igual a 5 metros. Aí você vai justificar. Pois o referencial adotado pelo problema vou colocar aqui, ó, é o garoto. Pronto. Respondi. Tá como referencial é o menino, se ele lançar para um lado vai 5, se ele lançar para o outro também vai 5. Ô, Fernando, Oi? eu ainda tô meio confuso. Por exemplo, ele lançou para um lado Certo, e ele tá a uma certa velocidade. certo. E então, por exemplo, se ele lançar para o primeiro lado lá, para frente, para a direção que o trem está indo, Certo. ele não somaria com a velocidade do trem? Então, mas ele não pede, ele pede em relação ao menino. É isso que eu estou falando, é isso que eu estou querendo que fique claro. Ele está pedindo em relação ao menino que está dentro do trem. Então, essa velocidade do trem é em relação a alguém que está fora. Entendeu? Em relação, por exemplo, a nós que estamos aqui na estrada, pertinho da estrada férrea, aí o trem está passando. Aí seria em relação a nós. Mas o texto fala em relação a quem? Ao garoto. Então ele lá dentro do trem, se ele arremessar para cá, vai 5. Se ele virar arremessar para cá, vai quanto? 5 também. Entendi. Entendeu? Porque é em relação Uhum. a ele, ao garotinho, e não em relação a alguma coisa aqui de fora. Se fosse em relação ao referencial fixo na Terra, aí, ou seja, em relação ao referencial fora do trem, aí eu teria que levar em consideração a velocidade do trem. Aí sim, com certeza. Aí seria essa velocidade da horizontal dele, seria a velocidade de arremesso dele mais a velocidade do trem. E se fosse ao contrário, seria Menos, menos. menos a velocidade do trem, exatamente. Entendi. Beleza? Beleza. E você ia ver que se assim, ó, no mesmo sentido do trem, para nós aqui fora, não seria um alcance de 5, seria gigante o alcance. Certo? E se fosse no sentido contrário, você ia ver que ia dar um alcance negativo. Por quê? Porque a velocidade do trem é muito maior. Entendeu? Interessante. Essa velocidade Uhum. dele na horizontal aí, ó, você quer ver quanto ela vale? Ó? Você tem aqui 5 metros, né, que o corpo deslocou em meio segundo. Bom, vamos para o meio para arredondar. Vale 10 metros por segundo. E a do trem vale 30, certo? Então, no Uhum. sentido, seria uma velocidade de 40, certo? A meio Sim. segundo, mais aproximadamente, então para nós, 40 vezes meio seria 20 metros para nós aqui fora, quando ele lança no sentido do trem, Vixe. entendeu? Então, quer dizer, Uhum. e no sentido contrário, nós temos a velocidade dele, que é, quanto que eu falei? 10, né? E a do trem, Isso. 20. Então, é 30 para cá e 10 para cá. Então, eu tenho ainda 20 para cá. Entendeu? 20 dividido por meio daria quase 40 metros. Quer dizer, não tem muito sentido. Daria um Entendi. alcance negativo. Uhum. Entendeu? Agora eu entendi. Beleza. Mesmo a bolinha, assim, ó, o trem tá vindo para cá, né? Nós estamos lá de fora assistindo, o trem tá vindo para cá. O cara arremessando para cá, quem tá lá fora ainda vê a bolinha caindo pro lado direito e não pro lado esquerdo. Sim. Entendeu? Entendi. Beleza. Então é isso aí. Vamos lá buscar a próxima. Segunda questão. Cortar ela aqui. Módulo 24.
Então, vamos lá. Opa, vamos ver o que é isso aqui. Pelo jeito é um lançamento horizontal também. Um avião de carga voa a uma altitude de 320 metros a 100 metros por segundo. Ele deixa cair um pacote que deve atingir um barco se deslocando a 20 metros por segundo, na mesma direção e no mesmo sentido do avião. Os dois estão movimentando na mesma direção e no mesmo sentido. Bom, então o que nós temos que fazer? Se os dois estão movimentando, e a gente não sabe analisar esses dois movimentando, então para um deles, pronto. Quem que eu vou parar? O barquinho, né? Então eu vou tirar a velocidade relativa entre eles. Os dois estão na mesma direção e no mesmo sentido. Como é que eu tiro a velocidade relativa? Faço maior menos menor. Porque um a 100, o outro a 20, é a mesma coisa que esse a 20 está parado e o outro está aproximando com 80. Certo? Então, a primeira coisa que você faz, você tira a velocidade relativa. Então, vamos lá. A velocidade relativa, nesse caso, vai ser a velocidade do avião menos a velocidade do barco. Ou seja, 100 menos 20. Isso vai dar 80 metros por segundo. Certinho? Então, agora, eu vou até apagar aqui, ó, essa flecha aqui para a gente lembrar que nós paramos o barco. Então, só o avião que está movimentando com essa velocidade de 80, tá? Então, o avião tem agora uma velocidade horizontal de 80 metros por segundo. E o nosso barco está parado, tá? Aí, essa aeronave vai deixar um pacote cair a partir do repouso. E esse pacote tem que descrever uma trajetória parabólica, né, uma trajetória parabólica, de modo a atingir o barco. Beleza? Aí ele diz assim, a que distância x atrás do barco, quer dizer, isso aqui é um alcance, ó, tá vendo? Isso aqui é um alcance. O avião deverá abandonar o pacote? Então ele quer saber a que distância ele deve abandonar esse pacote para atingir exatamente o barco. Primeira coisa que eu vou precisar descobrir, quanto tempo esse pacote demora para cair, certo? Como é que eu descubro o tempo de queda? Ora, tem que ser análise do movimento na vertical. E na vertical é move. Então tem que ser uma expressão do move onde tem tempo. Equação de velocidade ou sorvetão. Equação de velocidade não serve porque eu não sei qual é a velocidade que o pacote chega aqui embaixo. Ok? Então tem que ser o sorvetão. Δs igual a V0t mais meio de AT quadrado. Certo? Lembra o que o Fernando sistemático sempre coloca. Toda vez que aparece uma função do move nos lançamentos, tá, pessoas? Nos lançamentos. Analisar movimento retilíneo, não. Mas eu falo nos lançamentos. Horizontal ou o lançamento oblíquo. Eu coloco o Vzinho para não confundir, tá bom? Aí agora você vai substituir valores. Vamos lá. De que altura ele caiu? Deixa eu ver lá. Foi dado 320 metros. Igual. Qual a velocidade inicial na vertical? Qual a velocidade que o avião arremessou o corpo para baixo? 0. Né? Por que 0? Porque ele deixa cair, ó. Ele deixa cair. Então é a partir do repouso. Então isso daqui tudo é 0. 0 vezes t é 0. Meio. Qual é a aceleração que esse pacote cai? É a gravidade local, 10. E o tempo de queda é o que a gente está procurando. Então, joga esse 2 aqui em cruz, fica 640. Dividido por 10, 64. Cuja raiz vale 8. Pronto. Então, o tempo de queda desse pacote vai ser de 8 segundos. Beleza? Fernando, não é isso que ele quer. Eu sei, nós já vamos calcular o que ele quer. Espera lá. O que ele está pedindo? O X.
O que é o X? É alcance horizontal. Então, basta agora eu analisar o movimento na horizontal, tá? Porque esse X nada mais é do que o alcance. Beleza? E na horizontal é movimento uniforme. Então, é V igual, passa a régua. Lembra que é alcance horizontal dividido pelo tempo de queda. Aí você vai substituir valores. Opa, perdão, faltou um H aqui, né? Ó, velocidade do horizontal. Aí você vai substituir valores. Tá, que valor que eu substituo aqui, Fernando, nessa velocidade horizontal? A velocidade do avião de 100 ou a velocidade relativa? A relativa. Por quê? Nós paramos o barco. O barco parado, o avião está aproximando com 80. Então, a velocidade da horizontal é 80. Alcance é o X que ele pede aí, né? E o tempo de queda, nós acabamos de achar agora, que foi de 8 segundos. Aí você multiplica em cruz e obtém um alcance horizontal de 640 metros. Pronto. É isso que o exercício está pedindo. Beleza? E aí, Lamar, é fácil? Esse foi relativamente fácil. O Fácil, né? outro, o primeiro eu não tinha conseguido, não. Eu tinha Então, empacado. o primeiro é o do trem lá do moleque, não é? Isso, O primeiro é questão de interpretar o texto sobre o quê? sim, Sobre o referencial. Entendeu? sim, Esse que é o bizu dele. Porque se ele dissesse assim, um menino está em pé, parado num determinado local, ele jogou para lá, foi 5. Se ele jogar para cá, quanto que vai ser? 5 também, não é? Com a mesma velocidade? sim, Então, tá é, vendo? Aí o que ele fez para dificultar? Colocou o moleque dentro do trem movimentando. Só que deu fala sobre velocidade. os alcances em relação ao moleque. Entendeu? Sim, é. Faltou a interpretação na minha parte, mas Isso. esse daqui eu consegui. Mas faz parte, a falta de interpretação até é assim mesmo, né? A gente tem que ir trabalhando, a gente tem que ir treinando para a gente começar a familiarizar com todos os textos, né? De exercícios, de situações, problemas de física, de química e assim por diante. Beleza? Beleza. Bom, vamos para o próximo. Enquanto eu vou puxar o próximo, coloquem para mim lá a lista de presença, o nome no chat, por favor, enquanto eu vou buscar aqui o próximo. Então, vamos lá. Terceira questão. E ele diz assim: após um ataque frustrado do time adversário, o goleiro se prepara para lançar a bola e armar um contra-ataque.
Para dificultar a recuperação da defesa adversária, a bola deve chegar aos pés de um atacante no menor tempo possível. Menor tempo possível. Menor tempo. Está vendo que é lançamento oblíquo. Se é no menor tempo possível, quer dizer que tem que ser o menor tempo de voo. Vamos notar isso, ó. Menor tempo, ele diz aí, menor intervalo de tempo. Para isso, nós precisamos ter um menor tempo de voo. E lembrar que tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida. Então, eu preciso ter o menor tempo de subida. Ok? E para eu ter o menor tempo de subida, menor tempo de subida, eu tenho que ter o menor altura máxima. Ou seja, ele tem que subir o menos possível. Certo? O menos possível. Para obter um alcance horizontal maior possível, você sabe que o ângulo a ser lançado é de 45 graus, certo? Agora, aqui ele não está falando sobre o maior alcance, ele está falando sobre o menor tempo possível. Então, tem que ser um menor tempo de voo, consequentemente, o menor tempo de subida, consequentemente, a menor altura atingida, certo? Bom, o goleiro vai chutar a bola imprimindo sempre a mesma velocidade e deve controlar apenas o ângulo de lançamento. A figura mostra as duas trajetórias possíveis da bola num certo momento da partida. Perceba que ele não quer tratar do valor do ângulo, não é isso. Ele está te dando duas situações. Uma que ele chuta onde a bola vai mais alta, aí ela vai cair aqui, e outra quando ele chuta com uma altura menor, né? A altura atingida vai ser menor e nós temos um alcance maior, ok? A sinal alternativa que expressa se é possível ou não determinar qual desses dois jogadores receberia a bola no menor tempo. Então vamos imaginar que tem dois caras idênticos chutando duas bolas. Uma bola vai descrever essa trajetória e cair nesse cara, e a outra bola vai descrever essa trajetória e cair nesse cara. A pergunta é, qual deles vai receber a bola no menor tempo? Dá para eu saber ou não? Eu preciso de valor numérico para fazer continha. Eu acho que dá para saber. Dá para saber. Por que dá para saber? Porque nós acabamos de escrever lá, ó. Como o texto estava falando menor tempo de voo. Menor tempo de voo, menor tempo de subida. Menor tempo de subida, menor altura atingida. Qual deles? Esse daqui, né? Ó. Esse daqui. Esse daqui porque a trajetória da bola atinge uma altura menor. Então, o tempo de subida é menor, então o tempo de queda também é menor. Ou seja, o tempo de voo é menor. E se o tempo de voo é menor, ele recebe a bola antes desse outro jogador. Tá bom? Então, assinale a alternativa que expressa se é possível ou não. Qual desses jogadores receber a bola no menor tempo? Expressa o efeito de resistência do ar. Sim, é possível. E o jogador mais próximo receberia a bola no tempo menor. Esse daqui? Não, tá errado. Sim, é possível. O jogador mais distante receberia a bola no menor tempo. É isso aí, ó. Pronto. Alternativa B de bola. Beleza? Tá aí, ó. O jogador mais distante receberia a bola no menor tempo. Certo? E aí encerramos o nosso lançamento oblíquo. E eu acho que encerra inclusive o setor da apostila. Deixa eu dar uma olhada lá. Encerra o setor da apostila. E aí não deixem de fazer lá os exercícios para entrega, né? Que são os extras. Aí nós temos que voltar para o setor 1. E para voltar no setor 1, o que é? Onde nós estávamos no setor 1? A gente ia começar em instrumentos ópticos. Você sabe que aula que é essa? É o módulo 45. 45? Isso. 45 vem instrumento, 46 é o quê? Instrumentos ópticos também. E o 7 e 8?
Óptica da visão. Tá, então nós vamos inverter. Nós vamos fazer primeiro óptica da visão, depois a gente faz instrumento óptico, tá? Então vamos lá. Onde eu estou aqui? Tá aqui. Vamos apagar isso. Então primeiro a gente vai fazer óptica da visão e depois a gente fala sobre os instrumentos ópticos. Pois bem, então vamos lá. Pelo menos agora, lá a nossa aula é 8h30 que acaba, né? Falta pouco tempo. Sim. Pelo menos eu vou apresentar aqui o que nós vamos conversar na nossa próxima aula, tá bom? Deixa eu achar aqui que eu tenho algumas figuras já da óptica. Deixa eu achar elas aqui. Ela já vai nos facilitar. Quer ver? Acho que está dentro do instrumento óptico, tá vendo? Aqui o instrumento já tem alguns instrumentos que nós vamos comentar, mas a gente vai inverter, porque é mais interessante primeiro a gente fazer a óptica da visão, depois fala dos instrumentos. Aqui, olho humano. Deixa eu ver se é essa a imagem. Essa é a imagem, beleza. Bom, quando a gente vai estudar a óptica da visão, primeira coisa que eu quero que vocês saibam, até vamos deixar anotado aí. Vamos colocar um título aqui. Óptica da visão. Entenda que a óptica da visão, nós não vamos tratar de fisiologia do olho. Nada disso. Nada de fisiologia, nada de tipo de reação que ocorre, nada disso. A óptica da visão, a gente vai tratar o seguinte, quais são as anomalias que ocorrem no olho do ser humano. Então, são os defeitos visuais, certo? E para a gente tratar dessas anomalias, eu preciso entender como é que funcionaria o olho de uma pessoa que não tem defeito visual, tá? Então, vamos lá. Primeiro, isso daqui é uma imagenzinha para a gente aprender algumas coisas que nos será interessante do olho humano. O que vai interessar para nós na física do olho? Tá vendo que eu peguei um desenho mais completo, né? Peguei lá de um site médico, inclusive, na página de um médico lá, eu peguei esse desenho e aqui dentro desse desenho eu vou falar para vocês o que nos interessa. Muito bem. Observe que aqui tem um negócio chamado pupila. Isso daqui vai ser interessante para nós. Quando você vai num oftalmo, você vai fazer uma avaliação, hoje em dia tem muito recurso, tal, então é bem mais fácil. Daqui a pouco eu falo da modernidade. Mas assim, você ainda vai lá, ainda tem aquela secretária, aquela ajudante do cara que vai lá e pinga o colírio no seu olho e te coloca numa sala de pouca luz. Para que ela faz aquilo? Para você dilatar a pupila. Você sabe disso. E faz o quê? Para que serve aquele colírio, né? Aquilo lá é um agente químico catalisador para acelerar a dilatação da pupila. E ela te coloca num ambiente de pouca luz. Por que isso, Fernando? Porque a pupila, pessoas, ela funciona como um diafragma. E esse diafragma, a função dele é controlar a quantidade de luz que vai entrar no seu olho. Porque para a gente ter a sensação da visão, então assim, para eu estar enxergando o meu notebook, raios de luz provenientes do meu notebook está incidindo, entrando no meu olho, certo? Ele entra no meu olho e forma a imagem desse notebook lá na minha retina, certo? Então, entenda, luz é energia. Luz é uma forma de manifestação de energia. Então, quando essa energia chega lá na minha retina, ela excita o meu nervo óptico. O nervo óptico me manda a informação para o cérebro, nos dando, ou me dando, a sensação da visão. Por isso, quando você vai num ambiente totalmente escuro, ausência total de luz, você pode abrir o olho e tentar enxergar alguma coisa que você não enxerga absolutamente nada. Por que você não enxerga nada? Porque a visão só é possível na presença de luz. Por quê?
porque a luz é energia e quando ela entra no nosso olho, ela atinge lá a nossa retina, ela excita o nervo óptico, energia, excita o nervo manda informação para o cérebro, nos dando a sensação da visão. Então, se eu vou num ambiente que não tem luz, não tem essa excitação do nervo óptico. Por isso, não tem informação para o cérebro, eu não tenho sensação visual, certo? Então, a pupila, o que é o papel da pupila? Controlar, ela é um diafragma, né? Que abre ou fecha. Controlar a quantidade de luz que entra dentro do nosso olho. Quando a gente vai para um ambiente de pouca luz, aí nós temos a necessidade de mais energia dentro do olho. Por isso que ela dilata. Quando você entra num ambiente de muita luz, até te incomoda, o que ela faz? Ela contrai. Para quê? Para diminuir a quantidade de energia que está entrando no nosso olho. Ok? Porque se entra muita energia, ofusca, porque forma um borrão de luz. Formando borrão de luz, dá aquela sensação ruim para nós. Certo? Essa é a função da pupila. Além da pupila, nós temos aqui, ó, isso daqui, ó, tal do cristalino. Isso daqui é uma lente natural que nós temos no olho, uma lente. Que tipo, Fernando? Convergente. Ok? Lente convergente. Então, raios de luz vão atravessar essa lente convergente, vão convergir e tem que cruzar aqui nessa região amarelinha. Essa região amarelinha, ó, é a tal da retina. É aqui que tem que formar a imagem dos objetos. As anomalias, né, os olhos com defeitos visuais, essa imagem ela forma antes da retina, forma depois da retina, e nós vamos ver isso daí, tá bom? Então, basicamente é isso. Oi, pode falar. Eu tava vendo esses dias no YouTube, tipo, um cego lá, ele postou um vídeo assim, como que os cegos enxergam, alguma coisa assim. Aí, ele falou que, tipo, o cego, ele não enxerga preto, ele não enxerga nada. E como que seria esse nada, tipo, eu não consegui entender ainda. Ele falou que não é preto, porque se fosse preto, ele teria ainda uma percepção de cor, mas, sei lá, não sei, fica muito estranho isso, muito bugado. Então, ó, o problema é quando você vai avaliar o preto, você está avaliando ele como um cor, como uma cor que você enxerga, entendeu? Quando você fala assim, ó, bom, essa canetinha minha aqui, ó, isso daqui é cor preta, né? Você sabe por que ela é preta? Ela absorve a luz, certo? Certo, absorve a luz. Mas você sabe por que você a enxerga preta? Porque você vê Não. tudo ao redor dela está iluminado. Tudo ao redor dela tem luz. E o único ponto que não tem reflexão de luz é onde ela se encontra. Então eu tenho a noção do formato dessa caneta porque ela está absorvendo toda a luz que chega nela. Entendeu? Então ela não está refletindo luz para mim, na verdade. Eu estou vendo tudo que está iluminado ao seu redor. Entende? Aí eu tenho a sensação, aí eu sei que ela está aqui, ó. Ela está ocupando esse espaço aqui, ó. Ela está aqui, ó. Ok? Mas na verdade a cor preta, ela não nos dá a sensação visual. Por quê? Porque a preta absorve toda a energia. Então ela não está refletindo, então não chega energia no meu olho. Entendeu? Assim, o que eu posso te falar sobre o cego é a mesma coisa que você já fez caverna, nunca, né? Explorar a caverna. Já fez? Não, não. Então, quando você vai fazer uma exploração de caverna, vê se vocês estão no primeiro, vamos ver se o ano que vem, se voltar tudo à normalidade, ver se o Nelson leva vocês para fazer essa viagem. Quando a gente brinca de explorar a caverna, a gente entra num determinado salão, aí quando eu levava os alunos, eu falava assim, agora vamos brincar de morte. O que é brincar de morte? É exatamente isso, todo mundo apaga a lanterna, carbureteira, apaga tudo, fica todo mundo quietinho, né? Aí eu peço que todo mundo fique em silêncio, não mexe o pé, não mexe nada. Se tiver com algum tatu de nariz, que fica subiando, tira o tatu, põe dentro no bolso e tal. Fica tudo quietinho. Aí eu falo assim, agora abre o olho. Aí todo mundo abre o olho. Aí eu falo, agora pega a sua mão e passa bem pertinho do seu rosto, bem pertinho. Aí todo mundo faz isso. Aí eu falo assim, qual é a sensação? Aí eles falam assim, sensação de morte. Por quê? Porque eu não vejo nada, não tem sensação alguma. Não tem energia, não tem excitação do nervo óptico, né? Não tem informação, não tem sensação visual. Então, por isso que é uma brincadeira de brincar de morte. Então, o cego é a mesma coisa que essa sensação. Ele não tem energia para excitar nada, entende? Então, ver o preto, como eles estão falando nos vídeos, precisa ter cuidado com isso. Enxergar um corpo na cor preta é uma coisa. Agora, não ter excitação alguma de nervo óptico é outra realidade. Tá bom?
Gente, Beleza. semana que vem a gente continua brincando de falar disso, tá bom? Fiquem com Deus. Um bom final de semana a todos. Na semana que vem a gente começa isso daqui tudo novamente. Vamos contar os trabalhos da pupila, do nervo óptico e assim por diante, tá? Dos músculos ciliares e assim por diante. Bom final de semana para vocês, bom descanso. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço para todo mundo. Igualmente, Fer. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.